Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Laci Peterson, que ocorreu no ano de 2002 nos Estados Unidos. E pessoal, eu gostaria de esclarecer uma coisinha aqui pra vocês, tá? No meu último vídeo eu fiz uma brincadeira referente a uma foto que eu tô careca, falando que é da minha época do Carandiru. Teve algumas pessoas que acreditaram que eu já tive passagem e fiquei preso um tempo no Carandiru. Então eu gostaria de tranquilizar vocês que acham que eu já fui preso, que podem ficar tranquilos, tá? Eu nunca puxei cadeia na minha vida. É até estranho eu ter que explicar isso, mas é que algumas pessoas acho que levaram a sério a brincadeira. Então, pessoal, eu nunca fui preso, tá? Só queria deixar esclarecido aí pra vocês. Eu até fiz um stories lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita e me segue lá, tá? E inclusive, ele foi desativado, se eu não me engano, em 2002. E eu só tinha 13 anos, então é praticamente impossível que eu tivesse passado por lá, tá? Bom, é isso, pessoal. Só queria esclarecer essa coisinha aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Laci Denise Rocha nasceu em 4 de maio de 1975, em Modesto, na Califórnia. Seus pais eram donos de uma fazenda. Dessa forma, ela e seu irmão cresceram cercados de animais e trabalhando no campo. Por esse motivo, ela desenvolveu um grande amor pela natureza. Quando Laci era criança, seus pais se divorciaram, fazendo com que ela deixasse a fazenda e se mudasse com a mãe para o subúrbio de Modesto. Depois de alguns anos, sua mãe se casou novamente. Em 1993, após terminar o ensino médio, Laci frequentou a Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, em São Luís Obispo, para estudar floricultura, um ramo de horticultura voltado para o cultivo de flores e plantas decorativas. Naquela época, ela conheceu Scott Peterson, um jovem que estava estudando na mesma universidade e trabalhava em um café que Laci frequentava quase diariamente. Scott era de San Diego e vinha de uma família de classe média alta. Ele adorava jogar golfe e andar a cavalos. Laci e Scott iniciaram um relacionamento e 2 anos mais tarde, em agosto de 1997, depois de se formarem na faculdade, eles se casaram. Após o casamento, eles se mudaram para Modesto, a cidade natal de Laci, para que ela pudesse ficar mais próxima de seus pais e eles constituíssem uma família. Nessa cidade, Laci trabalhava como professora e Scott era gerente de vendas de uma empresa multinacional do ramo de fertilizantes. Em meados de 2002, o casal recebeu a feliz notícia de que eles seriam pais de um menino, a quem eles resolveram nomear de Connor. Em dezembro de 2002, Laci já estava grávida de 8 meses e planejava passar a véspera de Natal na casa de seus pais. Sua família e amigos estavam muito animados, pois a criança seria o primeiro neto de ambas as famílias. Na manhã de 24 de dezembro, Laci saiu cedo para passear com seu cachorro em um parque, pois segundo ela, isso a ajudava a relaxar. Seu marido Scott saiu por volta das 9h30 da manhã para pescar em seu barco e voltou por volta das 11 da manhã. Quando voltou para casa, Scott percebeu que sua esposa não estava lá, então presumiu que ela ainda estava no parque. Mas minutos depois, ele viu o cachorro voltar para casa sozinho, sem ela. Então, muito preocupado, ele ligou para seus amigos e pais para saber se Laci estava com algum deles. O padrasto de Laci ficou muito preocupado, visto que se tratava de uma gestante de 8 meses. Então ele decidiu chamar a polícia, que devido às circunstâncias iniciou as buscas quase que imediatamente. As investigações sobre o paradeiro de Laci começaram no parque onde ela supostamente foi passear com o cachorro, mas não tiveram sucesso. Não havia nenhum vestígio dela em qualquer lugar e ninguém a viu. A polícia recebeu as primeiras declarações de Scott. Ele disse que sua esposa saiu para passear com o cachorro e depois iria ao supermercado comprar algumas coisas para a ceia de Natal. Ele afirmou que saiu de casa às 9h30 e pegou um barco que havia comprado recentemente para testar na Baía de São Francisco, que ficava a meia hora de sua casa. Durante a busca no parque, a polícia levou um cão para farejar a área. O animal seguiu o cheiro de Laci saindo da casa dela, mas ao invés de ir em direção ao parque, o cachorro deu a volta no fim da rua e voltou novamente para a casa da mulher, como se ela tivesse saído de casa e depois voltado. Pelo que os investigadores deduziram, Laci poderia ter ido para um lugar mais distante de carro. O problema é que as suas coisas pessoais e o carro dela ainda estavam em casa.
então ela deve ter ido com outra pessoa. Nas semanas seguintes, o desaparecimento da grávida de 27 anos tomou conta de toda a mídia. Seu rosto estampou as capas de todos os jornais e noticiários da cidade e aos poucos se espalhou pelo país. Sua família saiu várias vezes para dar declarações e pedir ajuda na busca. Scott, por sua vez, preferia ser discreto. Ele evitava ficar na frente das câmeras e disse que a busca era por Lassie e que ele não precisava ser o protagonista de nada. A declaração teve um tom estranho para muitos, e como na maioria desses casos, ele era um dos principais suspeitos. Scott também foi visto em várias ocasiões retirando todos os cartazes que continham fotos do casal, cartazes esses que foram distribuídos naquela região. Ele alegava que o cartaz deveria ter apenas a foto de sua esposa, e não dele. Poucos dias depois do desaparecimento de Lassie, uma mulher entrou em contato com a polícia dizendo que era namorada de Scott Patterson. Mas até a notícia do desaparecimento de Lassie, ela não sabia que ele era casado, muito menos que esperava um filho. Essa mulher era Amber Frey, uma massagista de 27 anos que morava em Fresno, uma cidade a 3 horas de distância de onde Scott morava com Lassie. Quando ela entrou em contato com a polícia, os investigadores foram a Fresno no dia seguinte para entrevistá-la, pois a essa altura já tinha algumas dúvidas sobre o que Scott estava dizendo, e consideraram Amber uma peça que faltava no quebra-cabeça. A mulher deu algumas declarações bastante peculiares à polícia. Ela disse que conhecia e tinha um relacionamento amoroso com Scott há pouco mais de um mês e que ele se apresentou como um homem solteiro e que uma das coisas que ela mais amava nele era que ele se dava muito bem com sua filha, já que Amber era mãe solteira. A jovem contou que no dia anterior, 29 de dezembro, uma amiga trouxe um recorte de jornal com a notícia do desaparecimento de Lassie, e foi aí que ela viu que Scott era o seu marido. Ela também mostrou aos policiais fotos dela com Scott, que foram tiradas em uma festa semanas antes, bem como algumas cartas em que ele expressava todo o seu amor, apesar de pouco tempo que se conheciam. Amber também disse que em 9 de dezembro, dias antes do desaparecimento de Lassie, Scott foi até a casa e eles tiveram uma conversa, na qual ele confessou que estava mentindo para ela. De acordo com a mulher, Scott revelou que havia se casado anos antes de conhecê-la, mas que havia perdido a sua esposa e que aquele seria o primeiro Natal sem ela. Amber não perguntou mais sobre o assunto porque presumiu que sua esposa havia falecido e que era um assunto muito delicado. Scott ligava para ela diariamente, então a polícia pediu a Amber para gravar suas ligações e pediu também para que ela não dissesse que havia contatado a polícia e que agisse como se não soubesse nada sobre o desaparecimento de Lassie. A mulher contou que semanas antes do desaparecimento, ela estava planejando passar as férias com Scott em um lugar romântico, mas ele disse que passaria suas férias na Europa com alguns amigos, pois já havia combinado com eles há meses. Em 31 de dezembro, o homem ligou para Amber e disse a ela que estava na Torre Eiffel, que os fogos de artifícios eram lindos e que ele estava cercado de gente bonita, mas que ninguém era igual a ela. O que ele não sabia era que a mulher já sabia de tudo e que, na verdade, no momento da ligação, ele estava em um evento para homenagear sua esposa, que havia sido organizado pela família de Lassie. O telefone de Amber ficou grampeado por várias semanas. A polícia esperava que Scott dissesse algo que o ligasse ao desaparecimento da esposa, mas isso não aconteceu. Exatamente um mês após o desaparecimento da mulher, Amber Frey deu uma entrevista coletiva na companhia de policiais da delegacia de Modesto, na qual contou sua história com Scott e deixou claro que não sabia que ele era casado e que, ao saber do desaparecimento de Lassie, ela imediatamente contatou a polícia. Enquanto Amber dava suas declarações, os investigadores conseguiram um mandado de busca no armazém onde o novo barco de Scott estava guardado. Dentro do barco foi encontrada uma âncora artesanal, feita com cimento e hastes de aço. E próximo à âncora havia 4 formas onde as âncoras foram feitas, porém as outras 3 não foram encontradas. Ou seja, Scott havia feito 4 âncoras caseiras, mas usou apenas 3, segundo ele, para ancorar o barco quando fosse pescar. Além disso, os policiais encontraram um alicate com alguns fios de cabelos grudados que pareciam ser femininos. Para dissipar suspeitas sobre ele, Scott apresentou um recibo que continha o dia e horário em que ele foi pescar no porto de Berkeley. Isso afastaria suspeitas, mas levou os policiais a investigarem aquela área da Baía de São Francisco. No final de janeiro de 2003,
Scott vendeu o carro de Lassie para comprar um caminhão e também colocou a casa, que antes era do casal, à venda. Ele se mudou para San Diego com seu irmão, alegando que os jornalistas não o deixavam em paz e ele queria passar um tempo sozinho. Em meados de abril de 2003, os dias foram tomados por fortes tempestades com raios e trovões por toda São Francisco, o que fez com que o mar gerasse ondas fortes. E foi assim que no dia 13 de abril, quase 4 meses após o desaparecimento de Lassie, o corpo de um bebê do sexo masculino que ainda estava com cordão umbilical apareceu às margens do porto de Berkeley. No dia seguinte, na mesma área, foi encontrado um corpo desmembrado que tinha apenas um torso e uma perna. Ele não tinha braços e nem a cabeça. Depois de vários dias de análise, foi determinado que os corpos pertenciam a Lassie Peterson e seu filho. O corpo do menino não tinha as mesmas características de sua mãe, ou seja, não parecia ter ficado submerso na água por tanto tempo. Então a perícia presumiu que o bebê saiu de sua barriga muito depois de sua morte, devido ao movimento das ondas, assim como a maioria dos seus órgãos, já que Lassie só tinha seu útero dentro do corpo quando foi achada. Devido ao estado do corpo de Lassie, a perícia não pôde identificar qual foi a causa da morte, mas a polícia presumiu que se tratava de asfixia mecânica. Com a descoberta dos corpos, a polícia acreditava ter provas o suficiente para prender Scott Peterson. Eles tentaram localizá-lo em San Diego, onde supostamente morava com seu irmão, mas após rastrear o GPS de seu caminhão, perceberam que ele estava dirigindo em alta velocidade em uma rodovia da Califórnia. Os investigadores presumiram que, pelo caminho que ele estava fazendo, ele estava tentando chegar à fronteira para fugir para o México, mas o homem foi alcançado por uma patrulha rodoviária que havia sido alertada pelo delegado. Quando foi preso, sua aparência era totalmente diferente. Ele havia deixado a barba e o cabelo crescer e tingiu de loiro. Em seu carro, ele tinha 3 telefones, a carteira de motorista de seu irmão, equipamento de acampamento e natação, várias roupas, uma arma e $15 mil em dinheiro. Ficou claro para a polícia que o homem estava tentando fugir, certamente por ter visto a notícia da descoberta dos corpos. Ele então foi acusado de homicídio qualificado em 1º grau e homicídio em 2º grau, e com isso ele seria condenado à morte. Scott contratou o renomado advogado Mark Gerardos, que já tinha sido advogado de celebridades como Winona Ryder e Michael Jackson. O caso de Scott estava sendo muito divulgado, o que gerou uma onda de hostilidade contra ele. Havia até outdoors nas principais avenidas de Modesto chamando-o de monstro. Foi extremamente difícil para o estado conseguir um júri imparcial naquele condado. Então o juiz decidiu transferir o julgamento para o condado vizinho de San Mateo. A defesa comandada por Mark Gerardos disse à imprensa que a acusação nada tinha de concreto nas suas investigações e, por isso, acusou seu cliente para poder fechar o caso. Ele também mencionou o caso não resolvido de uma mulher grávida de 7 meses que apareceu desmembrada na Baía de São Francisco 6 meses antes do assassinato de Lassie e que isso implicaria que um maníaco obcecado por mulheres grávidas estava agindo na região. Em 1º de junho de 2004, após as audiências preliminares e a escolha do júri, teve início ao julgamento de Scott Peterson. Durante as denúncias iniciais, a defesa focou na falta de provas físicas e criticou a base em meras provas circunstanciais. Uma das testemunhas mais fortes da acusação foi a amante do réu, Amber Frey, que se apresentou para prestar depoimento. Durante o discurso, eles mostraram ao júri as gravações telefônicas entre Amber e Scott. A mulher o confrontou, lembrando de que algumas semanas antes do desaparecimento de Lassie, ele lhe disse que havia perdido a esposa e que aquele seria o primeiro Natal que passaria sem ela. Nessa mesma ligação, Scott respondeu que havia várias maneiras de perder alguém e que, segundo ele quis dizer que a havia perdido emocionalmente. Além dos depoimentos de testemunhas e demais evidências, a perícia confirmou que os cabelos femininos que estavam no alicate de Scott pertenciam a Lassie. De acordo com a reconstrução dos fatos pela acusação, Scott teria planejado o crime por semanas. Ele comprou o barco, fez as âncoras e no dia 24 de dezembro ele estrangulou Lassie em sua cama. Ele a envolveu em uma lona e então a transferiu em seu caminhão, jogando o corpo na Baía de São Francisco, amarrado em uma âncora para que seu corpo não flutuasse. Depois, ele inventou que Lassie saiu para passear com o cachorro até o parque
e usou sua pescaria como um álibi forte. Ele aproveitou o fato de que as pessoas ao seu redor gostavam dele e não acreditavam que ele fosse capaz de cometer um crime tão terrível. Após quase 6 meses e mais de 170 testemunhas, o júri começou a deliberar. No julgamento, Scott se declarou inocente e negou todas as acusações, mas o júri o considerou culpado de todas elas. No entanto, o júri ainda tinha que deliberar o pedido da acusação para a pena de morte. Por isso, após mais 2 meses, eles voltaram ao tribunal com um veredito aprovando a pena. O juiz responsável condenou Scott Patterson à morte por injeção letal, pelos assassinatos de sua esposa Laci Patterson e seu filho ainda não nascido, Connor Patterson, bem como ordenou o pagamento das despesas funerárias no valor de $10 mil. Além disso, o juiz descreveu o fato como cruel e implacável, e como muitas outras pessoas, ele descreveu o assassino condenado como insensível e sem coração. Scott atualmente aguarda sua execução na prisão de San Quentin, na Califórnia. Poucos anos depois da sentença, ele entrou com uma ação de apelação na Suprema Corte da Califórnia, afirmando que ele não teve um julgamento justo. Scott ainda aguarda a resposta da Suprema Corte até hoje. Depois que o julgamento terminou, Amber Frey escreveu um livro onde conta o seu breve relacionamento com Scott, mas a mulher foi duramente criticada porque a opinião pública considerou grotesco que ela usasse aqueles acontecimentos para ganhar dinheiro. Além disso, na capa do livro havia uma foto de Laci e Scott com ela no meio dos dois. Hoje, Scott está no corredor da morte. Ele é mantido isolado em uma cela, já que a maioria dos presos o ameaçou de morte. Inacreditavelmente, apesar de tudo, Scott recebe muitas visitas e cartas de fãs na prisão, e algumas mulheres até pediram para se casar com ele. Talvez elas queiram ter o mesmo destino que a pobre Laci Patterson teve. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.